Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ricardo Viana, sou professor de matemática. Essa é a nossa primeira aula do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos estar começando aí na semana 1, dando uma olhada no que nós vamos estudar. Então, nós vamos fazer um estudo de notação científica, expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis, resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatoração. Então, o que nós vamos estar estudando aí inicialmente? Inicialmente, nós vamos estar estudando a parte de notação científica. Notação científica. Aí aqui é um recorte da nossa apostila, em que eu vou estar explicando para vocês como que funciona. O número escrito em notação científica segue a regra n, que multiplica 10 elevado a n. Ou seja, é um número que multiplica uma potência de 10. Nessa expressão, o n é chamado de termo dígito e corresponde a um número no intervalo de 1 até 9,9999. Ou seja, vai ser um número entre 1 e 9, alguma coisa. Enquanto 10 elevado a n é o termo exponencial, representando determinada potência de base igual a 10, né? Potência de base 10. Assim, por exemplo, o número 378, por exemplo, é expresso em notação científica como 3,78 vezes 10 elevado a 2. Vamos aproveitar o espaço aqui, e fazer algumas anotações. Então, nós temos o seguinte: eu quero escrever o número 378 em notação científica. Qual que é a regra? A regra é escrever esse número entre 1 e 9. Para eu escrever ele em 1 e 9, a vírgula tem que ficar aqui. Então, 378 é a mesma coisa que 3,78. Só que agora nós temos que completar com as casas aqui, que foram criadas. Ora, 378 é uma coisa, 3,78 é outra. Se eu multiplicar por 10 esse número que está aqui, a vírgula vem para cá. Se eu multiplicar por 10 de novo, a vírgula vem para cá. Então, isso, na verdade, é 10 vezes 10. 378 é 3,78 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Só que o 100 a gente pode escrever como uma potência de base 10, a gente já falou. Isso é 3,78 vezes o 100. Como é que nós vamos escrever? 100 não é 10 vezes 10? Então, é 10 ao quadrado. Então, é 10 elevado a 2. Por isso que 378, escrito em notação científica, dá 3,78 vezes 10 elevado a 2. Que está aqui. E já com os números menores que 1, serão divididos por 10. Então, aqui a gente multiplica por 10, aqui a gente divide por 10 sucessivamente. O modelo n vezes 10 elevado a n. Sendo assim, eu quero escrever esse número aqui, 0,025 na potência de 10. Então, eu quero 0,025 na potência de 10. É a mesma regra. Eu quero escrever a vírgula aqui, 2,5. Então, isso vai ser 2,5 vezes 10 elevado a alguma coisa. Se eu colocar expoentes aqui, positivos, vezes 10 elevado a 1, eu estou multiplicando isso aqui por 10, está virando 25. Então, quando o número é pequeno, o expoente vai ser o quê? Negativo. Então, aqui nós temos uma casa, duas casas. Então, é menos 2. Ele falou aqui, dividir sucessivamente por 10. Então, já está escrito aqui, certo? Ele já escreveu aqui, 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Mas vamos relembrar aqui que a gente aproveita e estuda. O que é 2,5 vezes 10 elevado a menos 2? É 2,5
vezes potência de expoente negativo. Inverte a base, isso vai dar 1/10 e troca o sinal do expoente. Isso vai dar elevado a 2. Isso aqui vai ser igual a 2,5 vezes 1 elevado a 2 dá 1. Vamos fazer a barrinha de divisão aqui, dá 1. E 10 elevado a 2, a gente já sabe que é 100. Só que eu vou escrever aqui como 10 vezes 10. Certo? Então, isso aqui é 2,5 vezes 1, que dá 2,5 dividido por 10 vezes 10. Dividido sucessivamente por 10. Então, se eu pegar 2,5 e dividir por 10, vai dar 0,25. 0,25 dividido por 10 de novo vai dar 0,025, ou seja, divido por... A vírgula está aqui, né? No 2,5. Divido por 10, a vírgula vem para cá. Divido por 10, a vírgula vem para cá. Então, tudo isso aqui é uma equivalência. Porém, nessa maneira aqui, vamos pegar um verdinho agora, essa maneira aqui é a forma de escrever em notação científica. O número está entre 1 e 9, 2,5 está entre 1 e 9, e aqui é uma potência de 10. Muito bem. Vamos seguir. Expressão algébrica. Na expressão algébrica, nós temos o seguinte. É uma expressão matemática composta por números, letras, operações e sinais indicativos de prioridade. Exemplo, 3x² menos 2x mais 10. 4ab menos 3a elevado à quarta, ou a elevado a 4 mais b. Termo algébrico é um produto de números e letras, ou de letras somente. Então, nós temos os termos algébricos, né? Pegando esse aqui, ó, 4ab menos 3a elevado a 4 mais b, isso aqui, ó, é um termo algébrico. Olha ele aqui. Os termos são 4ab. O menos 3a elevado a 4 também é outro termo. E o b aqui sozinho também é outro termo. Positivo, não precisa escrever o positivo, ele escreveu só o b aqui. Certo? Então, aqui nós temos uma expressão algébrica, 4ab menos 3a elevado a 4 mais b, e aqui são os termos. Cada termo algébrico é formado por um coeficiente. Coeficientes são esses números. Esses números aqui que vem na frente, ó. Ó, aqui é um número, aqui é outro número. Aqui é o 4, aqui é o menos 3. Aqui é 1b, então é como se tivesse a mesma coisa aqui que fosse 1b. Como um elemento neutro da multiplicação não aparece. É a mesma coisa que b, certo? Então, ó, 4ab, está aqui o termo, coeficiente 4, qual que é a parte literal? Parte literal é de letra. Literal, só lembrar das letras. Quais são as variáveis? A e b que está aparecendo. Menos 3a elevado a 4. Menos 3 é o coeficiente. A elevado a 4 é a parte literal. E quais são as letras envolvidas? Quais são as variáveis envolvidas? A. Aqui tem duas, A e B. Aqui tem só o B como a parte da variável. Coeficiente é 1, como a gente havia dito. Parte literal é B. Valor numérico de uma expressão algébrica. Então, vamos ver como que a gente determina o valor numérico de uma expressão algébrica. Nada mais é do que fazer uma substituição. Dada uma expressão algébrica, substituindo cada variável por um número, obtemos uma expressão numérica. Então, valor numérico vai aparecer quando você substitui um número na expressão algébrica. Ou seja, em vez de ser só coeficiente, que é o número, e letra, as letras vão virar números. Com os outros números dos coeficientes, você vai fazer as contas, e aí você vai ter um valor numérico. E aí você vai ter uma expressão
numérica. E, ao calcular seu valor, calculamos o valor numérico da expressão algébrica. Então, aqui ele vai dar um exemplo. Para evitar confusão entre operações, recomendamos que a substituição de cada variável pelo valor numérico seja feita entre parênteses. Então, ele tem essa expressão aqui, ó. Expressão algébrica. 2m² menos 5m mais 3. Para m igual a 2. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que onde tem m na nossa expressão algébrica, onde tem m, nós vamos substituir por 2. Aqui tem m? Tem. Aqui tem m? Tem. Então, quanto que vale o m? 2. Então, no lugar desse m e desse m aqui, vai entrar 2. Não é 2 vezes m ao quadrado? Então, é 2 vezes o valor do m ao quadrado. Esse 2 aqui, ó, é esse 2 aqui. Certo? Aqui, ó, não é menos 5 vezes o valor do m? O m vale 2. Entrou com o valor de 2 aqui, mais 3. Então, você vai trocar, você vai substituir só o valor do m. Ok? Aí, agora nós vamos fazer as continhas. Faz a potência primeiro. 2 elevado a 2 dá 4. Tira do parênteses porque é positivo aqui. Repete o 3. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 2, 10. Como tem um menos na frente? Menos 10. Mais 3. 8 menos 10, menos 2. Menos 2 mais 3, 1. Resposta, 1. Qual que é o valor numérico dessa expressão para m igual a 2? 1. Porque se fosse outro valor de m, seria diferente. Certo? Por exemplo, se fosse m igual a 0, aí fica fácil. Aqui vai ficar 0 ao quadrado, que vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, essa parte aqui dá 0. 0 vezes o menos 5, 0. Então, essa parte aqui dá 0 e ia sobrar 3. Então, qual que é o valor numérico dessa expressão para m igual a 0? Vai dar 3. É só fazer as continhas. Nos exemplos, isso vai ficar mais fácil. A ao quadrado vezes b menos a elevado ao cubo, ou elevado a 3, mais b elevado ao quadrado, ou elevado a 2, também pode ler. Para a igual a menos 1 e b igual a 2. Então, aqui, perceba que nós temos duas variáveis, que é esse exemplo aqui em cima, ó, a e b. Ok? Então, nós vamos ter o seguinte. O a vale menos 1 e o b vale menos 2. Então, onde tem a, vai entrar menos 1. Onde tem b, vai entrar 2. Aqui tem a, aqui tem b, aqui tem a, aqui tem b. Qual que é a expressão? A ao quadrado. Então, é menos 1 ao quadrado vezes b. Qual que é o valor do b? 2. Menos esse menos aqui. A ao cubo. Quanto que vale o a? Menos 1. Então, é menos 1 ao cubo. Mais o valor do b ao quadrado. Quanto que vale o b? 2. 2 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos dá mais. 1 vezes 1, 1. Então, menos 1 entre parênteses ao quadrado dá 1. Vezes o 2, tirou do parênteses. Menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Vou fazer aqui, ó. Menos 1 elevado a 3 vai ser menos 1, que multiplica menos 1, que multiplica menos 1. Ora, se fosse um expoente par, aqui ia dar para associar de 2 em 2. Então, menos vezes menos dá mais. Quando o expoente é ímpar, e você está fazendo uma potência que está elevada entre parênteses, e tem um sinal negativo, o resultado vai ser negativo. Por quê? Menos vezes menos vai dar mais. Mais vezes menos vai dar menos. Então, menos 1 entre parênteses elevado a 3 é menos 1. Se fosse menos 1 elevado a 2, daria 1. Se fosse menos 1 entre parênteses elevado a 4, aí aqui apareceu outro menos 1. Esse menos com esse menos ia dar mais, e esse menos com esse outro menos que eu coloquei ia dar mais. Mais vezes mais ia dar mais. Então, quando o expoente é ímpar, nessa potência de base negativa, com parênteses, o resultado é negativo. Se o expoente for par, 2, 4, 6, 8, 10, por aí vai, o resultado vai ser positivo. Beleza? Fazendo as contas. Menos 1 elevado a 3, a gente já viu que dá menos 1. 2 elevado a 2 vai dar 4. Menos vezes menos, mais. O menos 1 virou mais 1. 1 vezes 2, 2. O 4 ficou aqui.
2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. E é isso. Então, nós vimos um pouquinho de notação científica, né? O número tem que estar entre 1 e 9, vezes uma potência de base 10. E vimos também a parte de expressão algébrica e como calcular o seu valor numérico. Nos nossos próximos exercícios, nós vamos estar fazendo outras contas e com certeza vai ficar mais claro, mais entendível o que significam essas continhas e essas expressões. Espero que vocês tenham gostado da aula. No comentário, deixe o seu nome completo para registrar sua presença nessa atividade que você assistiu essa aula. Combinado? Um abraço para todos, tudo de bom, até o nosso próximo encontro. Um abraço.